Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Reginaldo e vou auxiliar vocês a fazer as atividades do caderno base da REME, volume 3. Vamos começar aqui com a atividade 19. Vamos fazer algumas, né? Então, começando pela 19. Pedro e Marcelo estão brincando com peças de montar. Pedro tem em mãos partes de um conjunto de peças, as quais juntas formam um círculo. Marcelo também tem em mãos partes de um conjunto de peças de outro círculo. Observando que os círculos são de iguais tamanhos, Pedro e Marcelo decidiram juntar suas peças e verificar a totalidade que iria formar. Então, o primeiro passo é entender bem o que está dizendo o enunciado. Quando ele diz ali que Pedro tem em mão partes de um conjunto, quer dizer que ele não tem todas, né? Não está dizendo que ele tem todas as peças do conjunto, ele tem parte, ele tem algumas partes do conjunto. E a mesma coisa Marcelo. Marcelo também tem em mãos partes de um conjunto de peças, ou seja, também não está com todas as peças que ele precisa. Pela figura ali, apresenta a representação das peças de Pedro. A gente vê que o círculo não está completo, né? Tem uma parte escura que está pintada, mas tem uma parte que está em branco ainda. A mesma coisa, do mesmo modo, a representação das peças de Marcelo. E depois, na terceira e na quarta figura, está a junção das peças de Pedro e Marcelo. Bom, ele diz ali, represente a partir de uma operação matemática as peças de Pedro e Marcelo. Então vamos lá ver como fica isso. Bom, observando ali, a gente tem o seguinte. A representação das peças de Pedro, a gente pode ver ali que tem duas peças que ele tem, né, que são a parte escura, que estão, o número 1 e o 2 que está em vermelho, e a parte 3 que está em verde é a peça que falta para ele. Lembra que no exercício dizia que ele tinha uma parte das peças. Na representação das peças de Marcelo, do mesmo modo, ele não tem todas as peças, ele tem uma e duas ali em vermelho, que são as peças que ele tem, e falta uma peça que seria a terceira peça ali que está em verde também, o número 3 em verde. Quando junta as peças dos dois, fica ali, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 peças no total que tem, né? Faltariam ainda duas peças para formar o segundo círculo ali. Bom, como é que a gente representa isso como fração, né, em matemática? Vamos ver aqui. A representação das peças de Pedro ficaria 2/3. Por que 2/3? Porque ele tem duas peças de um conjunto inteiro que teriam que ter 3 peças. Então o número total que formaria a peça inteiro, completo, fica embaixo, é o denominador da fração. Então o 3 fica embaixo da fração, porque para completar a figura precisariam de 3 peças. Com 3 peças ela ficaria inteira. Como ele só tem duas, esse número 2 vai em cima, é o numerador da fração. Então 2/3 significa o seguinte, que ele tem duas peças de uma coisa que teria que ter 3 peças. A representação das peças de Marcelo é igualmente também. Ele tem duas peças de um total de 3 que teria que ter. Então ele também tem 2/3. Tá? Então a representação matemática seria 2/3, representação das peças de Pedro, e a representação matemática na forma de fração, também 2/3, representação das peças de Marcelo. Bom, repare o seguinte, eu vou pegar uma peça do Pedro ali e vou puxar para baixo ali para onde seria quando juntou as duas. Então a peça 1 do Pedro está ali, na peça 1, a peça 2 do Pedro baixei ali, é a peça 2 do conjunto total. A primeira peça do Marcelo eu levei lá para baixo, ela vai ser a peça 3 do conjunto todo, né, quando junta as duas peças, o jogo dos dois. E a segunda peça do Marcelo vai ser a peça 4 ali, do jogo completo. Então, agora, como ele pede no exercício para fazer a representação matemática, eu quero saber quanto que vai dar as peças de Pedro mais as peças de Marcelo, qual vai ser o total. No desenho ali eu já tenho, né, 2 peças de Pedro, mais 2 peças de Marcelo, e dá as 4 peças ali no total. Mas, matematicamente, na forma de fração, como é que vai ficar? Bom, as peças de Pedro são 2/3.
A representação matemática é 2/3, uma fração, mais 2/3 da peças de Marcelo, outra fração representando. Somando os dois, eu sei que embaixo que o denominador da fração resultante vai ser 3. Por quê? Porque as peças inteiras ela só tem 3 peças. Uma peça, né, um círculo, ele tem 3 peças. Mesmo que tenha mais de peças, mas para eu fechar uma peça eu preciso de 3 só. Então vai ficar 3 embaixo. Agora, para saber qual que é o número que vai ficar ali em cima, o número do numerador, eu vou contar quantas peças no total eu tenho. Então aí essa parte é com vocês. Quantas peças no total, somando as duas peças de Pedro e as duas peças do Marcelo, vai ter? Esse é o número que vai ficar ali no numerador. Então a fração final vai ser esse número e o denominador vai ser 3. Ok? Muito bem, vamos para a próxima então. Dando continuidade, vamos fazer agora a atividade 20. Na 20, o enunciado do problema é o mesmo, nós já resolvemos anteriormente. A 20 diz o seguinte: desenvolva a operação matemática da atividade anterior. Qual resultado você encontrou? Aí nós temos ali o item A, 1/3. Item B, 2/3. Item C, 1/1/3. E item D, 1/2 e 2/3. Bom, o item C e o item D, ele possuem frações mistas. O que quer dizer frações mistas? Quer dizer que tem uma parte que é inteira e uma parte que é fração. Aquele número 1 que vem na frente ali, tanto no C como no D, significa que eu tenho um inteiro. E aí, junto com esse inteiro, quantas peças eu tenho? O que mais eu tenho? 1/3 ou 2/3 das peças que necessitaria para formar um inteiro. Bom, vamos resgatar aqui o que a gente fez no exercício anterior para responder esse aqui. Bom, no exercício anterior a gente tinha ali as representações das peças de Pedro, que eram 2/3, mais a representação das peças de Marcelo, que era também 2/3, e tudo isso aí tinha dado como resultado 4/3. O que eu quero que vocês reparem aí? Que o primeiro círculo ali, aquele que está todo fechado, que tem 3 partes, 1, 2, 3, ele fechou um inteiro. Então eu posso pegar e colocar isso como um círculo inteiro, que é o que eu fiz. Ali embaixo tem a flechinha azul ali mostrando que aqueles 3 partes que fecham o círculo, que seriam 3/3, ele forma um inteiro. E depois, a parte número 4 ali, que ficou no outro círculo, que ficou sozinha, de um círculo que teria 3 partes, ela representa 1/3. Bom, aí tá fácil, né? Na verdade está até respondido. Espero que vocês tenham entendido bem. É pra gente seguir em frente, ok? Vamos lá então.